Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e está trazendo aqui então, agora dessa vez a saga da Alcione, que ainda não apareceu até esse momento, não apareceu aqui entre os nossos personagens. A gente está ainda com o Cirilo e a Susana, que eu acredito que sejam o Ovídio Lúcius, e a Cláudia Sabina, dos 50 anos depois. Tem também a Madalena, que seria a Alba Lucínia, a mulher do Ovídio, e tem o primo da Madalena, que é o Lólio Úrbico, que foi o Lólio Úrbico, aquele governador ali então no livro 50 anos depois, que eu acredito que muitos desses personagens são aqueles. O livro 50 anos depois se passou ali no primeiro século depois de Cristo, e esse está acontecendo no século 17. Então esses espíritos, eles podem já ter tido outras reencarnações antes dessa, acredito. Porém aqui é essa que então que o Emmanuel traz para a gente. E a gente continua ali então terminou ali o último vídeo, quando então houve aquele encontro, o primeiro encontro do Cirilo com os pais da Madalena. Então a gente sabe que o Cirilo está apaixonado pela Madalena, que estava prometida para o primo dela, o Antero, que mora na mesma casa dela, e como é ele que arca com as despesas, já que o pai dela foi mandado embora pelo rei, o Dom Inácio, porque ele se indispôs com o rei para pegar então as dores da rainha, porque o rei trai a rainha. Então a Maria Teresa, que era também espanhola, assim como Dom Inácio, então por isso ele se indispôs com o rei e acabou perdendo o emprego dele, e agora quem sustenta a casa é o primo, então o Antero, que foi criado como filho da mãe da Madalena. Então ambos foram criados ali como se fossem irmãos mesmo, mas por isso, a exemplo do que acontece com a Susana e o Cirilo também, que são primos, então se conhecem desde criança, e eu acredito que é a vida trazendo dessa forma exatamente para ver se eles poderiam estar desenvolvendo um amor fraternal, não é? Já que é meu primo, eu conheço desde pequeno, aí transmuta aquela paixão doentia que tanto a Cláudia Sabina tinha pelo Ovídio Lúcius, e agora ela é a Susana e ele o Cirilo. Ela continua com ela teve a oportunidade de nascer prima dele, e a mesma coisa o Lólio Úrbico tinha pela Alba Lucínia, e agora ele também, apesar de como primo, foi criado na mesma casa, foi criado pela mãe dela, então cresceram juntos como irmãos. Eu acredito que é a vida dando uma oportunidade a eles de desenvolver o amor fraternal, então esquecer essa paixão doentia que o primo aqui da Madalena tem por ela, e a Susana tem pelo Cirilo. E aí quando terminou ali então aquele encontro, o primeiro encontro do Cirilo com os pais da Madalena, e aí a última frase ali do vídeo anterior foi: nas despedidas, notando a ternura dos olhares e gestos da prima e do jovem Cirilo, Antero sentiu que mortal ciúme lhe envenenava para sempre o coração. Foi assim que terminou. Então nós vimos que é a mesma coisa, quando a Susana soube também, o Cirilo mesmo contou para ela, que a pessoa, a eleita do coração dele não era ela, mas sim a Madalena, ela também sentiu o ciúme mortal e disse que a Madalena passava de amiga para inimiga mortal dela, e que ela manteria a posse do Cirilo. Então vamos ver o que é que esses dois vão ser capazes de fazer dessa vez, então, em nome dessa paixão doentia. E antes de continuar a leitura, eu peço que Jesus Cristo possa me autorizar a fazer, para que eu faça da melhor forma possível, possa até, quem sabe, inspirar os meus comentários para que eles sejam pertinentes. E eu agradeço muito Chico Xavier e Emmanuel, e a você que esteja acompanhando também. Peço que Jesus Cristo abençoe a todos vocês, para que, se tiver aqui uma mensagem especialmente para você que está acompanhando, porque o Emmanuel disse que esse livro é para ser sentido, e que ele vai trazer o consolo, o confortador para todos
todos que estiveram sofrendo aqui nessa nossa realidade de luz e sombras, assim um pouco sem saber ainda o que é que está acontecendo. Nós que somos seres infinitos divinos, fazendo uma temporada humana, porém esquecidos disso, sob o chazinho do esquecimento. Então, isto posto, vamos começar, então vamos continuar. 2 semanas passaram repetindo-se diariamente a visita de Davenport às ideias intransigentes de Dom Inácio e a perplexidade do sobrinho dos Villamil, que vinha de Versailles a Paris de 3 em 3 dias. O par venturoso continuou tecendo carinhosamente os fios dourados de seus sonhos de felicidade, enquanto Antero dissimulava habilmente o profundo rancor que lhe dilacerava o espírito. Apesar da mágoa odiosa, tratava Cirilo com maneiras cativantes. No íntimo, detestava o rival que lhe triturava devagarinho as esperanças. No entanto, buscava conquistar-lhe a confiança, intencionalmente maquinando projetos sutis e terríveis de vingança a seu tempo. O próprio Cirilo estava surpreso. A amizade que Antero de Oviedo lhe demonstrava era mais um obstáculo transposto. A certeza de que o companheiro da infância de Madalena lhe compreendera os propósitos sinceros constituía a fonte de tranquilidade para o coração dele. Andava por isso mesmo plenamente satisfeito. Respirava os ares de Paris a longos haustos. O serviço diuturno fizera-se-lhe leve e doce. Um novo estado de espírito descortinava-lhe profundos horizontes no entendimento justo da vida. Aguardava a noite ansiosamente e, quando em companhia da jovem amada renovavam os dois os votos afetuosos, os juramentos sublimes, as promessas de eterno amor. Então aqui o Cirilo está tranquilo, porque o Antero está sendo dissimulado, como quando o Emmanuel o apresentou ali no vídeo anterior, com aquela aparência que ele tinha, ele dissimulava muito bem o que ele estava então ali se mordendo de ciúmes por dentro, mas ele fez de conta que aceitou e foi, mas aí então ele está maquinando projetos sutis e terríveis vingança, e para isso eu acredito que nesses projetos dele ele está dando a entender ao Cirilo que são amigos, porque assim ele pode ser pego mais fácil de surpresa, acredito, né? Mas vamos ver como é que continua. Surgiu a ocasião em que Madalena se preocupou com a atitude da família Davenport e insistiu para que o rapaz comunicasse aos parentes de Belfast o projeto de casamento. Cirilo prometeu escrever, mas alegou que antes mesmo da consulta aos pais procuraria ouvir o tio Jacques, em Blois, que lhe consagrava paternal afeição desde os primeiros dias da vida dele. Mademoiselle Villamil demonstrava cuidados justos e, contudo, no espírito de resolução que lhe era característico, Cirilo considerava semelhante zelo de somenos importância. Ou seja, não era de vital importância. Pois, a seu ver, casar-se-ia ainda que não obtivesse para isso a aprovação da família. Todavia, dada a insistência da jovem nas conversações confidenciais, Davenport dirigiu-se certo dia a Blois, com o fim de aconselhar-se com o tio antes de assumir o compromisso desejado. Durante toda a viagem, Cirilo entregou-se a singulares devaneios. Susana havia muitos dias voltara de Paris para o ninho doméstico e o rapaz lembrava o olhar inesquecível dela quando se despediram. Sua expressão traduzia um misto de tristeza e dor, de ressentimento e crueldade. Por quê? Ignorava a violência das intenções dela, procurava em vão atinar com a causa da tristeza dela. Debalde procurava aproximá-la de Madalena, convidando-a a segui-lo em alguma das suas habituais visitas ao bairro de Santo Honorato. A prima recusara sempre, em termos ásperos que lhe feriam o coração. Além disso, emagrecera, tornara-se irascível. Nunca mais se aproximou da eleita dele, ou seja, da Madalena, nem mesmo para as cortesias comuns. Em suas cogitações íntimas, ponderou mais seriamente aquele procedimento da prima.
Certo, ela dera ouvidos na infância a possíveis projetos familiares de casar-se com ele. Nossa, enfim, ele, ele teve um insight ali, né? Porque antes de dizer que ele não conseguia entender por que dessa reação dela, e aí só a única coisa que ele não entendeu realmente é que ela não só deu ouvidos na infância a isso, porque acredito que naquela época os casamentos eram feitos assim, mas ela pode até ter ouvido, mas se ela não estivesse apaixonada seriamente, doentiamente por ele, ela não teria essa reação, ficaria até feliz de não ser obrigada a um casamento arranjado, né? Então é isso que ele não entendeu ainda, que ela não só dera ouvidos aos possíveis projetos familiares de se casar com ele, mas ela era completamente apaixonada por ele. Relacionou em suas reminiscências os pequeninos detalhes dos planos paternos e compadeceu-se da companheira de infância. Contudo, em breves instantes, buscou desvencilhar-se de semelhantes impressões. Afinal de contas, refletia as inclinações da prima não passariam, por certo, de anseios transitórios da mocidade. Ela encontraria afetos novos. Era senhora de vultoso dote, não lhe seria difícil encontrar um partido rico que lhe pudesse satisfazer os caprichos de moça. Se possível, falar-lhe-ia pessoalmente, assegurando-lhe o penhor da sua amizade constante. Então ele pensando que era realmente, ela só queria fazer o que a família havia acordado, e não o que ela realmente era só ele que para ela interessava, e não a nenhum outro afeto novo. Buscando desfazer-se das preocupações que não coadunavam com seus propósitos do momento, Cirilo penetrou nas ruas da velha cidade, ansioso agora por atirar-se nos braços do fiel amigo e confiar-lhe as mais íntimas esperanças. O professor Jacques Duchesne d'Avenport reside num antigo parque. Nossa, aqui está faltando uma parte aqui na escrita do livro. Então vamos ler de novo. O professor Jacques Duchesne d'Avenport vive num antigo parque que adquirira para a localização da escola dele, de proporções vastas, destinada à preparação de crianças de ambos os sexos, antes do acesso aos monastérios do tempo, consagrados ao serviço educativo. Viúvo já de alguns anos, o bondoso amigo da infância, com a cooperação de 2 professores dedicados, ali vivia entre os meninos de Blois, como se estivesse esquecido das cogitações mais fortes do mundo. Não era propriamente um velho, na expressão justa do termo. Entretanto, os fios grisalhos destacavam-se na cabeleira e as rugas povoavam-lhe o rosto, embora estivesse tão somente próximo dos 60 anos. Muito raramente dispensava a bengala, que lhe completava a feição de patriarca junto dos petizes, e as crianças adoravam-no como a um pai. Não obstante as profundas experiências da vida que suas atitudes demonstravam, seus olhos eram vivazes e amorosos, dando a impressão de que no peito palpitava um coração de grande criança, afetuosa e compreendedora. As famílias de Blois encontravam nele um arrimo forte para a solução de todos os problemas relativos à infância. Mestre, essa palavra está entre aspas, Mestre Jacques era um ponto de referência de magna importância entre todas as classes sociais. Os brazonados, ou seja, aqueles que possuem um brasão, aqueles de família de sangue azul, digamos, amavam-no pelo seu nobre entendimento das coisas práticas, e os desfavorecidos da fortuna encontravam no seu carinho fraternal a proteção prestigiosa de um benfeitor. Os padres católicos estimavam-lhe as preciosas qualidades de cooperação, e os protestantes admiravam-lhe o respeito às crenças e opiniões alheias. Então aqui o Emmanuel trazendo bem quem é então o professor Jacques Duchesne, que ele então se entende com todo mundo. Os ricos, os nobres o amavam, mas ele também
tomava conta dos desfavorecidos da fortuna, que encontravam nele carinho fraternal e proteção. E até naquela briga entre católicos e protestantes, ambos, tanto católicos como protestantes, o admiravam e respeitavam. E no seu pequeno mundo de amigos leais e crianças amadas, Jacques Duchesne Davenport sentia-se confortado e quase feliz. Anoitecia quando Cirilo bateu num largo portão cercado de trepadeiras e madressilvas. As árvores vetustas e acolhedoras do grande jardim faziam da paisagem um trecho de paraíso, pela sua paz ao sussurro do vento leve. A casa muito antiga dava ideia de vasta mansão de repouso no seio da tarde amiga. Susana veio atender prestemente e não pôde disfarçar a surpresa com a chegada do primo sem aviso prévio. Entretanto, longe de perder sua afeição voluntariosa, cumprimentou-o quase friamente, conduzindo-o ao interior e abastendo-se das expansões afetivas com que o recebia de outras vezes. O mesmo não aconteceu, porém, lá dentro, onde Jacques abraçou o sobrinho transbordante de alegria. O velho educador quase carregou Cirilo nos braços, como se recebesse a mais adorada de suas crianças no caminho da vida. E aqui já dá para a gente ter uma ideia, quem viu o livro 50 anos depois entende quem é o Jacques, então. Aqui, o professor Jacques Duchesne, ele é quem era o pai do Ovidio Lúcius, no 50 anos depois, o Quinésio Lúcius. E lembra ali no final do livro, 50 anos depois, se você não viu, eu deixo a playlist aqui para você ver. Se quiser, claro. E ali no final, ele se comprometeu em receber a Cláudia Sabina, que tinha sido aquela que causou tanto mal para todos ali da família dele, recebê-la como filha. E quem é? É a Susana. E ele era pai do Ovidio Lúcius, lá no 50 anos depois, e mesmo ali eles tinham uma amizade muito além de pai e filho. E aqui continua então, olha como ele recebeu. A Susana recebeu o Cirilo friamente, porque ela já não estava mais nem querendo disfarçar. E já o professor Jacques Duchesne, o pai da Susana, tio do Cirilo, recebeu com todo esse carinho. Como te demoraste, meu filho? Há muitos dias te procuro, debalde entre todos os cavaleiros que passam por Blois. Cirilo sensibilizava-se fundamente com tais expressões de carinho. Em doce aconchego familiar, jantaram juntos. Depois de trocadas as primeiras impressões e quando a noite amortalhara a paisagem de Manso, o estimado educador, notando que Susana e Carolina se afastavam deliberadamente, chamou o sobrinho ao gabinete particular e exclamou, batendo-lhe carinhosamente no ombro: "Vamos, Cirilo, acendamos o velho candelabro. Teus olhos indicam que tens alguma coisa importante a dizer-me." O rapaz acompanhou-o enternecidamente e respondeu hesitante: "É verdade, meu tio." Sentados em poltronas confortáveis, junto de ampla janela que lhes descortinava o céu pontilhado de estrelas, foi Jacques quem iniciou a palestra, dizendo ao rapaz das novas impressões que nutria a respeito dele. Atendendo a uma interrogação direta, o moço esclareceu: "Sim, encontrei uma jovem que resume as minhas esperanças." "Conheço-a?" interrogou o afetuoso. "É Madalena Villamil." "Ah, muito bem. Ainda nisso as nossas afinidades se manifestam e as tuas inclinações me alegram a alma. Conheci-a quando de sua visita ao antigo palácio de Luís XII, e isso bastou para que a estimasse infinitamente. Como tudo isso é interessante, meu filho. Não mais me esqueci dessa jovem, tanto que quando Carolina e Susana vão a Paris, recomendo-lhes que não regressem sem notícias dela." "Essa circunstância constitui enorme alegria para mim", disse o rapaz assaz comovido. "Não podias fazer melhor escolha", concluiu Jacques convicto. "Quando pretende casar-se?" "Não seria lógico adiar tão feliz evento. Além disso, quando amamos, é natural que o coração seja atendido."
Amparado por semelhante compreensão, Cirilo Davenport não conseguira definir o júbilo que lhe inundou a alma. Seu parecer, meu tio, nobilita os meus propósitos. Entretanto, estou francamente indeciso quanto à data dos esponsais, visto não ter ainda comunicado a meus pais os meus desígnios. E pretendes ir a Belfast com este fim? Perguntou então o Jacques. Se fosse possível, respondeu o Cirilo. Jacques meditou alguns instantes e, como pessoa habilitada a aconselhar com perfeito conhecimento de causa, voltou a dizer: não vás à Irlanda antes do casamento. Por quê? Indagou Cirilo com um tanto surpreso. Não estou fazendo apologia da desobediência ou da anarquia familiar, mas recordo o meu casamento e não posso deixar-te ao desamparo. Em nossa ilha costumava-se colocar o interesse acima das inclinações naturais. Quando conheci Felícia, a santa companheira que me aguarda no céu, nossos parentes... Desculpem. Quando conheci Felícia, a santa companheira que me aguarda no céu, nossos parentes moveram-me guerra permanente e foi-me indispensável um ato de força para desposá-la. Se fores a Belfast, começarão a malsinato e escolha, e cada amigo envenenará teu espírito com superstições descabidas. Serás flechado de tantos apelos estranhos entre missas e promessas, que talvez fiques por lá, carregando para sempre um sonho morto. Samuel permanece distante da nossa compreensão da vida. Tua mãe é sensível e amorosa, mas está presa aos excessos devocionais. Teus irmãos são afetuosos, mas são espíritos muito irrequietos. Talvez a isso devam a difícil situação em que se encontram. Então aqui o professor Jacques, o tio do Cirilo, dando um conselho para ele: olha, não vai, porque o pessoal ali está preso numa caixinha e não vão te dissuadir, vão te fazer mudar de ideia. Você não vai voltar e isso vai virar um sonho que não vai acontecer, o seu casamento. Vamos ver qual vai ser a reação do Cirilo. Como proceder então? Perguntou ele. Escreverei a teu pai dizendo que de há muito me incumbiste de pleitear a devida permissão, mas devido a trabalhos imperiosos protelei o assunto, obrigando-o a assumir comigo o compromisso de anuir a teus desejos e explicando que a futura nora é minha filha de coração. Samuel naturalmente ficará preocupado a princípio, mas cederá satisfeito, estou certo. Quanto à adesão da tua mãe, sabemos por antecipação que estará de acordo conosco em todos os sentidos. Tem uma aranha fazendo uma teia em mim. Cirilo estava tão contente que não sabia como agradecer. E não te detenhas em conjunturas inúteis, continuou o bondoso educador. Madalena é digna dos teus carinhos e ambos serão meus filhos, com a obrigação de povoar de netos a minha estrada, para que não me falte um raio de luz na noite da decrepitude que todos os homens devem esperar. No gabinete que se atulhava de cadernos e livros esparsos, havia uma atmosfera de felicidade indefinível. Ondas de perfume do jardim próximo penetravam pela janela aberta, como se a natureza incessasse incensasse de incenso o entendimento afetuoso de duas almas afinadas no mesmo idealismo. Observando que o sobrinho prosseguia calado, Jacques interrogou: sentes alguma dificuldade para executar meus conselhos? Reconheço, meu tio, que meus ordenados mensais são exíguos, explicou o jovem, algo tímido. Não digas isso. Os melhores tempos da minha vida conjugal, foram justamente quando Felícia e eu lutávamos contra todos os obstáculos para assegurar nossa felicidade. Minha família na Irlanda contrariava os nossos sonhos, enquanto os parentes de Blois hostilizavam as minhas pretensões. Casamo-nos sem apoio de ninguém. Meu salário como professor era irrisório, mas as barreiras aparentemente intransponíveis pareciam valorizar nossa união.
Com as lutas intensas de cada dia, as horas de convivência doméstica tornavam-se mais preciosas. No entanto, meu filho, quando Felícia me compeliu a vir para este país, onde nos esperava a valiosa herança deixada pela mãe dela, o júbilo perfeito pareceu fugir do alcance de nossas mãos. Então aqui, ele dizendo que nem sempre a falta material é o que faz com que o casal se separe, com que não dê certo. Que enquanto eles tinham todos aqueles problemas financeiros, e a gente vê que professor mal pago não é uma coisa contemporânea, já acontecia no século XVII, com espíritos super iluminados. Então eles estavam ali, as lutas, quando Felícia meu salário, como parecia valorizar as barreiras aparentemente intransponíveis pareciam valorizar a nossa união. Mas aí então quando eles saíram de lá, vamos ver o que aconteceu. A vida de Blois tornou-se muito diferente da de Belfast. Na Irlanda possuíamos um ninho, na França encontramos uma casa. No ninho vivíamos de amor e paz. Na casa, a existência obedecia às imposições dos cuidados numerosos pelas muitas convenções sociais. Não quero dizer com isso que as casas sejam organizações dispensáveis, e sim que devem ser ninhos simples e acolhedores, onde cada membro da família experimente a tranquilidade devida. Minha pobre Felícia, porém, não soube resistir ao peso do bem-estar e fomos finalmente menos felizes, desde que as posses de Blois nos compeliram a numerosos esforços de manutenção e defesa. Minhas filhas, habituadas de início à simplicidade, cresceram entre exigências de toda a sorte. Susana é um coração inquieto, insatisfeito, resistindo sempre aos meus paternais conselhos. E Carolina, contra minhas tendências, vai casar-se por simples questão de dinheiro com o senhor de Nemours. Mas que fazer? Minha inovidável companheira acreditou mais na sociedade humana que nas leis simples da vida, e a ansiedade dela segregou as pequenas do nosso antigo ideal. Então aqui ele mostrando que pode haver falta de dinheiro que separa um casal, mas que também o contrário pode acontecer. Ali na vida simples que eles tinham, de acordo com eles, eram muito mais felizes, porque a mulher dele então sucumbiu aqui aos prazeres, digamos, materiais, fazendo até com que as próprias filhas passassem a se importar mais com o dinheiro, com as posses. Jacques Davenport pareceu meditar um minuto, deixando perceber que voltava em espírito aos tempos de sua mocidade distante. Depois de prolongado silêncio, como que despertando de profunda divagação, interrogou: compreendeste? Vamos ver a resposta do Cirilo no próximo vídeo? Então nós vimos mais um personagem que aparece aí na nossa história, trazida pelo Emmanuel, que é o Quinézio Lúcio, então, 50 anos depois, que aparece agora aqui então como pai da Susana, que era a Cláudia Sabina, e é tio então do Cirilo, que era o filho dele, o Ovídio Lúcio, lá, de acordo com o que eu entendi desses dois livros. E aqui então, pela primeira vez, eles aparecem aqui, quando o Cirilo vai então dizer que está apaixonado pela Madalena e pedir o conselho dele, mas também está sem dinheiro. E até agora o que o professor Jacques disse a ele é que o melhor para ele é se casar antes de voltar para Belfast e contar para os pais, porque senão ele será dissuadido a não fazê-lo. E aí ele explica tudo pelo próprio drama dele, do casamento dele, da vida dele mesmo, e pergunta para o Cirilo: compreendeste? Vamos ver o que ele vai responder no próximo vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se sim, que por favor, se quiser compartilhar, curtir, comentar. Esse livro vale a pena ser compartilhado, sim. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem os outros livros que eu fiz de toda essa, que é chamada Romance de Emmanuel. Eu fiz 3 deles, está lá no canal, e tem outros livros além dos do Chico lá também. Se você quiser entrar e quiser se inscrever lá, eu também te agradeço. Obrigada, tchau. Até o próximo vídeo.